Vamos apresentar o seu currículo aqui. Éder Roberto Antonelli, nascido e criado em Capivari em 25 de setembro de 1976. Casado, pai de 3 filhos, avô de uma netinha. Técnico em contabilidade da Escola Técnica de Comércio de Capivari, SENEC, com sua carreira desenvolvida na área empresarial, com experiência em gestão de negócios e em operações fiscais, financeiras e também tributárias. Participou como representante de alguns conselhos da cidade, presidente do Conselho Municipal de Saúde, presidente da Comissão Municipal de Emprego, presidente do Conselho Integrado de Segurança Pública de Capivari, presidente da Santa Casa de Misericórdia de Capivari entre os anos 2013 e 2014, empresário, diretor da distribuidora Líder Água e Gás e diretor e mantenedor do Centro Educacional Colégio Evoluir, juntamente com sua esposa Josiane Diogo Antonelli. A nossa entrevista, ela está, lembrando mais uma vez, está acontecendo ao vivo pela Raízes e você também pode assisti-la através do nosso Facebook e do canal da Raízes no YouTube. Lembramos a todos que nos acompanham nessa entrevista com os pré-candidatos que, devido ao tempo determinado para a entrevista, não faremos as perguntas encaminhadas à rádio pelos nossos ouvintes e que as mesmas poderão posteriormente ser respondidas pelo convidado. Desde já, Éder, queremos, em nome da rádio, agradecer a sua participação, por aceitar o nosso convite. Um bom dia a você, Éder. Bom dia, Tony Machado, bom dia, Marquinhos Graziani, bom dia ao diretor Carlos Masqueto, em especial a todos os ouvintes da Rádio FM Raízes, o meu bom dia. Éder, vamos começando então o bate-papo de hoje e para dar início a essa entrevista, vamos falar um pouco sobre sua formação e sua vida profissional. São diversos ramos de atuação nos últimos anos. Como foram surgindo estas oportunidades para você, Éder? Tony, eu sempre fui empreendedor, Graças a Deus, nunca tive medo na minha vida e procurar sempre o melhor, sempre crescer na vida, sem pisar em ninguém, sem ultrapassar ninguém. E graças a Deus hoje eu tenho uma escola consolidada, apesar da crise, onde todos estão passando, bem como também sou diretor da Líder Água e Gás, do qual tenho meu trabalho, os meus frutos e sustento a minha família. E quando iniciou o interesse pela política e como foi? Você poderia passar para os nossos ouvintes? Tony, eu sempre fui cobrado a participar ativamente da política, Eu me lembro em novembro de 2018, eu fui convidado por um grupo de pessoas a começar a debater as políticas públicas de Capivari. E nessa reunião, eu me lembro muito bem, numa segunda-feira, a primeira pergunta que eu fiz a esse grupo foi o seguinte: que Capivari nós queremos até 2030? Que Capivari nós queremos até 2030? Essa foi a primeira pergunta que eu fiz a esse grupo. E lá nós começamos a reunir mensalmente e debater as políticas públicas de Capivari. E mediante a minha passagem pela Santa Casa em 2013, 2014, e também conhecer gestão pública, entre outros cursos que eu tenho, houve esse convite desse grupo. Recebendo esse convite, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que pedir permissão e ter o apoio da sua família. Foi assim que eu fiz. Conversamos em casa, você tem que ter o aval da sua família. Você sabe muito bem, quando você torna ainda mais uma pessoa pública, as fake news, as calúnias, as difamações, as mentiras, ela vem, tá? Porque os seus concorrentes não vê você como concorrente, vê você como inimigo. Então as calúnias, as difamações, elas existem, elas vêm. O segundo passo que veio em mente é o amor que eu tenho pela cidade. Eu amo Capivari. E o terceiro é você poder ter a oportunidade de implantar as políticas públicas que há quase 2 anos atrás nós começamos a debater. E eu aceitei esse desafio. Eu sei da necessidade, eu sei dos problemas e das dificuldades do nosso município. E eu aceitei a ser pré-candidato pelo Democratas, com apoio do deputado Rogério Nogueira, e também nós temos o apoio do deputado piracicabano Roberto Moraes. Hoje esse grupo cresceu de 3 partidos, hoje já consolida com 7 partidos na base de apoio.
As convenções começam agora final de agosto, começo de setembro, e o meu nome sendo consolidado nas convenções, nós estaremos aí representando o Capivari. Éder, o senhor teve uma atuação na área da saúde, como você mesmo disse, aqui em nossa cidade, e como presidente da Santa Casa entre 2013 e 2014, e também participou do Conselho Municipal de Saúde. Como surgiram esses convites naquela época para você? Na Santa Casa nós entramos em 2012 juntamente com o ex-presidente Jorge Elias, no qual nos convidou. Eu era na época o segundo secretário da gestão do Jorge. E por problemas políticos o Jorge pediu afastamento e ninguém queria assumir o hospital. Eu me lembro que numa reunião o Jorge fez o convite, a primeira vez eu não aceitei, nós fomos aceitar de assumir o hospital depois de 2, 3 reuniões, né? E nós aceitamos esse desafio e lá nós ficamos por 2013 até 2014. Foi um trabalho árduo, nós assumimos o hospital com os salários atrasados dos funcionários, 13º atrasados, enfim, sem estrutura nenhuma o hospital. E nós começamos a implantar as políticas dentro de uma gestão eficiente e eficaz. O primeiro passo foi resgatar a autoestima dos seus funcionários. Como que nós fizemos isso? Pagando o salário de todos. Dando estrutura a esses funcionários para melhor atender a população de Capivari. Porque Capivari, o SUS é o maior plano de saúde do mundo. Quem precisa, no caso como eu também, e necessita do Sistema Único de Saúde, sabe do que eu estou falando. Então, o segundo passo foi resgatar a autoestima desses funcionários. O terceiro passo foi realmente chamar o corpo clínico da Santa Casa, porque a Santa Casa não produzia. As cirurgias eletivas estavam todas atrasadas. Eu tenho um e-mail guardado a 7 chaves no meu Facebook, no meu notebook, um e-mail da Prefeitura Municipal de Capivari, dizendo que não tem mais demanda, não tinha mais demandas naquela época de cirurgias eletivas. Nós tínhamos conseguido zerar as cirurgias eletivas no ano de 2013 e 2014. Nós pagamos antecipadamente, na minha gestão, o 13º do funcionário. E não foi com emenda parlamentar de deputado. Foi feito através de gestão. Deixa bem claro isso aos senhores. E nós recuperamos, revitalizamos, graças à população de Capivari que acreditou no nosso projeto, 99% da Santa Casa nós conseguimos revitalizar, graças à população de Capivari. Foi um trabalho sério, foi um trabalho honesto, tanto é que aproveito aqui a audiência dessa pujante rádio. As minhas contas de 2013 e 2014 foram aprovadas pelo Tribunal de Contas sem nenhuma ressalva. Sem nenhuma ressalva. Veio umas fake news aí há pouco tempo pela imprensa falando que eu tinha que devolver. Uns falavam que 21 milhões, outros falavam 21 mil. Mentira, mentira. O Tribunal de Contas, nós pedimos um parecer e não foi na minha administração. Foi de uma outra administração, não quero entrar em detalhes, mas caso algum cidadão, alguma cidadã preferiu, mando por e-mail, mando por WhatsApp, o parecer do Tribunal de Contas. Éder, você teve a oportunidade de passar pela Santa Casa e realizar um trabalho lá. Você acabou de falar como foi com relação aos desafios, os resultados. Então, acreditamos que você pode fazer uma comparação, tendo essa experiência nessa gestão aí. A sua opinião, a saúde de Capivari hoje, como vai? Vai para a UTI. Simplesmente isso. Nós não temos políticas públicas voltadas à saúde. A demanda dos exames no posto de saúde são enormes. O transporte de pacientes é absurdo. Nós estamos voltados à compra pela quantidade e não pela qualidade dos veículos do município. Então é preciso, além de tudo, você ter o amor pelas pessoas. Como que eu vou transportar um cadeirante num Kwid? Esse meu corpo maravilhoso, esse físico esbelto aqui, eu não entro dentro desse carro. Você imagina um cadeirante. Então, assim, as políticas públicas têm que ser voltadas com mais visão, com mais amor. Isso falta em Capivari.
Éder, hoje o senhor é empresário, proprietário de 2 empresas aqui no nosso município. Em sua opinião, como é empreender em Capivari? Difícil. Qualquer empresário sabe o que estou falando, em especial o que nós estamos vivendo. Muitas pessoas foram demitidas, muitos colegas empresários fecharam as portas, e isso é difícil, isso é doloroso. Numa das minhas empresas nós perdemos 70 alunos. Precisamos dar 80%, conceder 80% de desconto na mensalidade para manter as portas abertas. Então é muito difícil, mas tenho certeza, fé em Deus, que está passando. Nós temos que aguentar, falei para minha esposa antes de sair de casa, nós temos que aguentar até dezembro. Tenho certeza que 2021 será um ano melhor para todos nós. Na manhã desta sexta-feira, nós estamos conversando com Éder Antonelli, pré-candidato a prefeito de Capivari pelo partido DEM. Éder, quando você anda pela cidade, quais os problemas que mais te incomodam? Saúde, asfalto, segurança, educação, infraestrutura, desemprego? Tony, se eu for citar aqui, nós vamos ficar até a tarde batendo papo, mas vou pontuar algum para vocês. Primeiro, é uma gestão ineficiente. Primeiro ponto. O segundo é você ter uma arena multiuso, onde a ideia era você revelar talentos e atletas de Capivari, e você vê seu time do coração, nosso glorioso Leão da Sorocabana, que tantas transmissões a Raiz fez com muita maestria e eficácia, transmitindo os jogos do Leão da Sorocabana, e hoje você vê o time do seu coração jogando em Santa Bárbara. É ter uma UPA fechada, onde nós poderíamos estar salvando vidas. É você ter matos e buracos para a cidade toda. É você ver a falta de estrutura para os servidores públicos municipais. É ver você ver na farmácia municipal a falta de medicamentos. É ver e analisar e sentir de perto as nossas praças sendo depreciadas. É a falta de políticas públicas para a nossa terceira idade. É a falta de políticas públicas para a nossa juventude na parte de esporte, lazer e cultura. E sem dúvida alguma, é falta de amor pela nossa Capivari. Éder, voltando agora na área da saúde, como o senhor avalia os impactos da pandemia em nossa cidade? Lembrando que hoje Capivari tem 917 pessoas que tiveram a confirmação da Covid-19. Também, infelizmente, tivemos aqui em nosso município 16 óbitos e, graças a Deus, também temos aí 847 pessoas recuperadas. Qual a sua opinião, a sua avaliação de toda essa pandemia que está ocorrendo aqui em nosso município? Tony, Marquinhos, Graziano, o impacto é grande, né? São milhares de famílias desempregadas, né? Empresas fechando suas portas, né? O município sem estrutura, sem nenhuma política de aquecimento no comércio. Então, infelizmente, a Covid-19 veio realmente, foi avassaladora. Ninguém esperava isso, né? Mas é importante ressaltar e deixar bem claro que a Covid começou em março. Começou em março. Então, nós temos aqui, deixar bem claro, que o município já tinha uma dívida de 30 milhões de reais. Então, nós não podemos jogar a culpa somente na Covid, né? Nós temos uma folha salarial no município de 7 milhões de reais. Nós temos uma folha salarial no SAI com 103 funcionários de R$500 mil. Eu estou falando para vocês e a todos os ouvintes que nós temos 2.000 funcionários públicos no município, entre efetivos, comissionados. É alto pelo porte da nossa cidade. E o próximo gestor, o próximo prefeito deverá ter uma atenção especial nesse sentido. O próximo prefeito tem a missão de reestruturar e reorganizar a administração pública. Nós temos 18 secretarias entre departamentos no município. Você tem que fazer um enxugamento na máquina pública urgente. Você tem que contingenciar os gastos. E quando eu falo contingenciar os gastos, para que nós possamos poder investir.
E aqui apenas dou um único exemplo para vocês. A prefeitura é a maior empresa de Capivari hoje. Ela tem por obrigação incentivar e comprar no comércio local, para que nós possamos aquecer novamente o nosso comércio. Claro, tudo dentro da sua legalidade, dentro dos pregões, etc. e tal. Mas se os empresários não estão capacitados para vender para a prefeitura, vamos fazer uma política pública de incentivar esses empresários a vender para a nossa cidade. Por que nós temos empresas grandes e boas dentro da nossa cidade e eu vou comprar fora? Então, isso é um dos fatores que o próximo gestor, o próximo prefeito deverá ter atenção nesse sentido. Outra coisa, almoxerifado. Nós sabemos hoje que qualquer empresa, eu estava fazendo um tour pela rádio aqui, vocês têm um almoxerifado. A prefeitura hoje tem almoxerifados satélites. É necessário ter apenas um local para você remeter às secretarias os produtos. Porque quando você compra uma caneta, é um X. Quando você compra centenas dessa caneta, é menos X. Então esse olhar tem que ser realmente diferenciado, voltado para a gestão. E o senhor acha que o município está combatendo corretamente a Covid-19 aqui em nossa cidade? Tony, a administração e esse comitê de contingenciamento, eu digo a vocês que esse enfrentamento é mediano. Como eu posso falar que eu estou combatendo corretamente a Covid-19, sendo que as pessoas que estão na linha de frente da Santa Casa, bem como do Hospital Tenda, levam as suas roupas, se estão contaminadas ou não, nós não sabemos, levam para suas casas fazer a lavagem das roupas. E aqui eu sugiro a esse comitê de contingenciamento, nem sei o porquê não fizeram isso, de que se colocasse em frente ao Hospital Tenda um túnel de ozônio. Se colocasse em frente à Santa Casa, ao pronto-socorro ali, tem um maior fluxo, um túnel de ozônio. O que é esse túnel de ozônio? Nós sabemos que outras regiões já fizeram e estão fazendo isso. Você entra com os pacientes, as pessoas que estão ali que precisam fazer esse atendimento, ela passa por dentro desse túnel, recebe aquela carga de desinfecção e entra dentro do hospital, entra dentro do Hospital Tenda. Como eu posso falar que nós estamos combatendo a Covid corretamente, sendo que no Hospital Tenda nós temos um único banheiro para o paciente masculino e feminino? Como nós podemos falar que estamos combatendo corretamente a Covid, sendo que o mesmo sanitário, o mesmo banheiro para os nossos funcionários públicos que ali estão na linha de frente é usado por homem e mulher? Como eu estou falando que nós podemos combater corretamente, sendo que o mesmo médico que atende no pronto-socorro, ele atende no Hospital Tenda? Então eu digo a vocês que o combate em Capivari, infelizmente, está sendo mediano. E você, como integrante na área da educação, qual a sua opinião sobre a volta às aulas presenciais? Tony Machado, Marquinhos, amigos que estão nos ouvindo, nos honrando nessa manhã, é um assunto que diverge opiniões. Hoje o município possui 10 mil alunos na rede. Nós estamos falando de milhares de profissionais da educação. E no qual que eu quero aproveitar a oportunidade e parabenizar a todos os profissionais da educação. Você mesmo, professor, que está me ouvindo nessa manhã, nessa sexta-feira, dia 14. A minha gratidão, o meu reconhecimento, que vocês não estão medindo os esforços para passar uma aprendizagem de qualidade, mesmo à distância, para os seus alunos. O meu respeito, a minha admiração e o meu carinho a cada um de vocês. Tony Machado, Marquinhos, recentemente na Globo News, eu acompanhei a entrevista do Davi Wip, tive a oportunidade de conhecê-lo no Hospital Albert Einstein, quando estava presidente da Santa Casa, uma pessoa maravilhosa, inteligentérrimo, e ele defendendo a volta às aulas. Mas aí eu pergunto a você, que está nos ouvindo nessa manhã, que garantia nós temos para voltar com as aulas? Eu digo a vocês, nenhuma.
Então, portanto, eu sou contra a volta às aulas. Éder, vamos falar agora sobre recursos das emendas parlamentares e que são enviados aos municípios aí. O senhor tem acompanhado o uso delas com relação, né, aos investimentos aí do governo para o combate à Covid-19 aqui em Capivari? Marquinhos, na verdade essa pergunta deveria ser feita ao nosso prefeito, né? Porque você entra no portal de transparência, que na verdade nada mais é com um portal de aparência, né? Mas o que sabemos é que paga-se um aluguel de 60 mil reais por um hospital tenda a cada 40 dias. O que nós sabemos é que os funcionários da linha de frente são funcionários públicos. Não sabemos também se os funcionários recebem o insalubre. O que nós sabemos também é que alguns médicos da rede fazem o atendimento no hospital tenda. Não sabemos se eles recebem um plus para isso, ou se eles cumprem horários que era para ser feito nas unidades básicas de saúde e dão esse suporte no hospital tenda. O que nós sabemos é que nessas horas vagas o médico do pronto-socorro vai socorrer o hospital tenda. O que nós sabemos que não se faz coletagem após as 16 horas. Nós sabemos que aos finais de semana não se faz teste. Não sabemos o valor que é pago para o laboratório ou se o mesmo é feito pelo nosso laboratório em Capivari. Então eu digo a vocês que é uma resposta, infelizmente, não muito com números exatos, porque nós não temos o acesso ao portal de transparência. Éder, nas eleições municipais deste ano, qual será o impacto da Covid-19 em sua opinião? Meu amigo Tony, o impacto é grande, né? Haja visto que na última eleição 7.100 pessoas não saíram das suas casas para ir votar. Entre nulos, entre votos brancos, chega a 11 mil. Né? Mas eu acredito que nós temos que falar de política. Eu sempre me disseram o seguinte: as pessoas de bem não entram na política. E a resposta que eu dou às pessoas é a seguinte: as pessoas de bem têm que sim entrar na política para que os maus não se perpetuem no poder. A verdade é essa. E aí eu quero dizer a vocês que o pré-candidato, o futuro candidato, desde que cumprida os protocolos sanitários, né, ele deverá sim olhar olho no olho das pessoas, do cidadão, da cidadã capivariana, entregar o seu plano de governo. E o cidadã capivariano deverá fazer uma análise profunda nessa questão política no cenário capivariano. Ou ele opta pela continuação, ou ele opta pela renovação, pela mudança que tanto Capivari precisa e necessita. Éder, como temos feito a todos os pré-candidatos que estamos entrevistando, para a gente formular essa pergunta, a gente tem que passar alguns números aqui com relação ao ano de 2014, ano que houve a reeleição da presidente Dilma. O PIB no Brasil, que é a soma de toda a riqueza gerada durante o ano no país, ele cresceu apenas 0,5%. Depois nós tivemos aquela crise lá de 2015, 2016, o ano do impeachment, inclusive, né? E nesses 2 anos a queda do PIB brasileiro foi de quase 7%, 6,86%. Então, desde então, nós estávamos crescendo a taxa de 1% ao ano. E ao iniciarmos esse ano aqui, 2020, havia uma expectativa aí de que poderíamos crescer mais. Aí surgiu toda essa situação, né? E a economia desabou, os municípios sofreram a mesma crise, né, com a queda aí dos tributos municipais, estaduais, repasses federais. E como o senhor avalia o impacto dessa crise em Capivari? Como disse anteriormente, o impacto é grande. Trazendo para a nossa realidade, falando em valores, quando você cita o PIB, eu estou falando de um PIB nacional de 7,3 trilhões de reais. Trazendo para a nossa realidade, eu falo um PIB de Capivari em torno de 2 milhões de reais. Trazendo um pouco mais de informações, nós estou falando de uma renda per capita em torno de 36 mil reais por cidadão.
Importante ressaltar que nessa crise, 2.426 pessoas perderam seus empregos aqui em Capivari. E que onde se mais demitiu foram 1.065 pessoas na indústria, comércio, bens e serviços, comércio 537 e serviços 736, vindo depois da agropecuária com 19 e a construção civil 69 pessoas, totalizando 2.426 pessoas. Trago as informações também que o nosso comércio hoje em Capivari é voltado pelas pequenas, micros e médias empresas. Pequenas, médias empresas. Onde trago em porcentagem 87% do nosso comércio são pequenas, micros e médias empresas. Então, o que estimula a nossa economia são esses pujantes empresários de Capivari. A indústria contribui muito também para o crescimento. Então, amigo Marquinhos, Tony Machado, o impacto foi muito grande em cima de nós empresários. Nós não estávamos preparados para tudo isso. Tem algumas exceções dentro da cidade, as empresas de grande porte voltado ao comércio têm sim uma gordura para se queimar. Ela consegue com maior rapidez a tomada de um empréstimo num banco, com juros menores, com uma alçada de pagamento futuro, né, 3 a 4 até 6 meses de carência. Mas nós, pequenos e médios empresários, estamos numa dificuldade tremenda. Estava conversando há pouco aqui dentro dos estúdios da rádio, nós temos que conseguir chegar até dezembro. E como que o próximo prefeito, com esses números que você está passando hoje, a gente já está sentindo, todo segmento da sociedade já está sentindo. E tudo isso deve surgir num reflexo a partir do ano que vem também, né? Na troca aí da gestão municipal. Como que o prefeito próximo deve agir a partir de então, né? Na sua opinião? São vários fatores. O primeiro é você reestruturar e reorganizar a máquina pública. Capivari não precisa e não necessita de ter 18 secretarias, 18 secretários ganhando aproximadamente R$8.000 por mês. Vou fazer uma conta básica aqui, rápida. Se diminuirmos para 10 ou para 8, nós conseguimos economizar 80 mil por mês só com o salário de secretários. Faça vezes 12, quase 1 milhão. Tem que reduzir drasticamente o número de comissionados dessa prefeitura. É preciso reorganizar todos os setores. É preciso você ter um local para o almoxerifado da prefeitura. É preciso você injetar também no município, como eu disse a você, as políticas públicas que incentivem a compra no comércio local. E entre outras políticas públicas nós possamos falar, mas o tempo nosso é escasso. Tenho certeza que nós vamos ter uma outra oportunidade e poderemos detalhar ainda mais com eficácia o plano. Éder, agora para a gente mudar também o tópico da pergunta, as regras para a eleição dos vereadores mudaram com o fim da coligação entre partidos para a eleição dos vereadores. Lembrando que para prefeito as regras continuam as mesmas. A mudança tenta acabar com aquele impacto que um grande campeão de votos causava na eleição, elegendo vereadores menos votados, mas que faziam parte de sua chapa. Como o senhor avalia essas mudanças? A reforma foi muito interessante, porém eu acredito que deveria ser um pouco mais profunda. Como nós sabemos hoje, você só pode fazer a coligação na majoritária, prefeito e vice-prefeito. E trazendo um pouco do coeficiente, pegando base da última eleição, nós temos que dentro do grupo, dentro de cada partido, que não seja a do prefeito e do vice, você tem que ter uma média de 2.100 votos para você eleger um vereador. Então na soma lá, vamos lá, o partido X com 20 candidatos, tá? Ele atingindo 2.100 votos, ele elege o primeiro, o mais votado. Consequentemente, passando para o segundo partido, a mesma coisa. Então isso é bacana, é importante, porque você vai incentivar os seus vereadores a trabalharem. A pessoa realmente gastar a sola do sapato, mostrar o que ele pretende para a cidade, ou seja, você realmente vai eleger os mais votados.
Éder, devido ao tempo aí, nós gostaríamos de agradecer, tá? E hoje nós encerramos, lembrando as entrevistas aí com os pré-candidatos a prefeito de Capivari. Agradecemos também a presença de todos e esperamos ter contribuído para o maior esclarecimento dos nossos ouvintes. Nós estamos estendendo o nosso convite aos pré-candidatos a prefeito de Rafar e logo divulgaremos a agenda das entrevistas. Éder, obrigado pela sua participação. Agora deixamos um tempo final para você fazer as suas considerações. Tony Machado, Marquinhos, me permita aqui quebrar o protocolo, mas eu gostaria que vocês mandassem um abraço a uma pessoa muito especial. É fã de vocês, é fã da Raiz, seu Edson Pires, inclusive mora pertinho de você lá, Marquinhos, na rua 15 de agosto. Seu Edson Pires é um fã de vocês, então peço essa gentileza para vocês aí de mandar um abraço fraterno ao seu Edson Pires. Alô, seu Edson, bom dia, um abraço aí. Bom dia, seu Edson, um abraço. Marquinhos, Tony Machado, agradeço a você, também toda a direção da rádio, em nome do Carlos Masqueto, onde possamos nos apresentar como pré-candidato a prefeito em Capivari e também a dizer a esse povo capivariano, esse povo tão batalhador, esse povo tão trabalhador, em agradecer por estarmos juntos nessa manhã e dizer a vocês um ótimo final de semana, uma abençoada sexta-feira e que Deus continue abençoando a cada um de vocês.